Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 27. Esse é o texto base daquilo que Deus tem entregue a cada um de nós nesta noite, e nós glorificamos o nome do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de número 27. Nós estamos nessa série, meus irmãos, falando um pouquinho sobre a missão de amar, dentro do contexto da nossa igreja, que vai falar um pouco a respeito da evangelização. E hoje eu quero compartilhar um pouco sobre o tema compartilhando o Evangelho. E o texto base para essa noite, Lucas capítulo 5, versículo 27, eu vou ler aqui novamente, porque muitos irmãos talvez não estivessem na hora da leitura devocional. Ele vai dizer assim: e depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa, e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, esse texto, Deus assim falou muito forte ao meu coração, e eu queria compartilhar hoje aos irmãos sobre esse nosso compromisso de compartilhar o Evangelho. Compartilhar o Evangelho. Eu penso, meus irmãos, que cada vez mais escasso um dom ministerial na igreja do Senhor Jesus, e esse dom ministerial é o dom de evangelista. Porque a Bíblia diz que é Deus quem separa, alguns para pastores, outros mestres. Tem a tradução que fala de pastores mestres ou mestres pastores, dando a ideia que todo pastor precisa ser um mestre. Mas ele também vai falar, está lá em Efésios, sobre o dom de evangelista. Talvez você não tenha tido assim uma percepção muito clara, ou uma ideia muito centrada a respeito desse dom, porque a gente sempre vê esse dom de forma hierárquica, dentro da Assembleia de Deus. Principalmente aqueles irmãos mais antigos, que nasceram na fé, sempre veem esse dom de forma hierárquica, ou dentro da hierarquia. Não, evangelista é só aquele que foi consagrado ao ministério, ele é um ministro e... Não. Mas no primeiro século, meus irmãos, a igreja primitiva, ela não via esses dons como nós vemos hoje, de forma hierárquica. Eu já falei várias vezes aqui como algumas pessoas até têm uma percepção: não, se você for um bom presbítero, vai ser um bom evangelista. Se for um bom evangelista, será um bom pastor. A percepção, ou a ideia central do primeiro século, é que no primeiro século, irmão, esses dons, e essa deveria ser a nossa percepção, é que eles são serviços que Deus entrega a cada um de nós para fazer o serviço. Alguns recebem o dom de pastor, que é pastorear, administrar. Algumas vezes Paulo vai colocar esse dom como bispos ou presbíteros, mas que a ideia central é a mesma, são aqueles que administram, são aqueles que estão à frente do rebanho, são aqueles que têm o dom, que têm a mansidão, que têm a paciência, que são mestres, que ensinam, que aconselham, que trabalham a visitação pastoral, são aqueles que estão à frente do rebanho de Deus. Mas, meus irmãos,
O dom de evangelista, e tem um livro da CPAD que vai dizer assim: evangelista, o melhor amigo do pastor, que é aquele, meus irmãos, que normalmente ele está envolvido com os trabalhos evangelísticos da congregação, os trabalhos evangelísticos dentro de uma comunidade, os trabalhos que precisam ser realizados de uma forma didática, de uma forma plena, está cada vez mais escasso. E eu falo isso no âmbito geral. Mas, pastor, eu soube que na última convenção foi consagrado não sei quantos evangelistas. Eu não me refiro à hierarquia ou cargo eclesiástico. Eu estou falando do serviço. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, e sobre essa responsabilidade de compartilhar o evangelho, eu entendo, meus irmãos, que todos nós, de alguma forma, nós recebemos esse dom nas nossas vidas. Alguns de forma mais acentuada e outros menos. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque quando o Evangelho de Mateus encerra, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver a palavra de Deus nos orientando, tá certo? Que nós deveríamos ir por todo mundo e fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Marcos, quando vai encerrar, Marcos também vai encerrar o evangelho dizendo assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. E estes sinais seguirão ou acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se por acaso beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E a Bíblia vai estar orientando a respeito dessas questões tão importantes e primordiais a cada um de nós. Então, de uma certa forma, todos nós temos esse dom ou recebemos essa responsabilidade de quê? De propagar o evangelho. E se nós não fazemos, estamos em falta com Deus. Se nós não praticamos o compartilhamento do evangelho, estamos falhando em alguma coisa no nosso ministério. Você já parou para pensar que os lugares onde Deus coloca cada um de nós, os trabalhos que Deus, ou as portas que Deus abre, as salas de aula, os colégios, os locais, as ruas, até as enfermidades que vêm sobre nós, que leva alguém, um dia alguém chegou para mim e disse: pastor, eu entendi porque que eu fui internado, não era daqui não essa pessoa, porque na verdade eu cheguei lá e precisava compartilhar o evangelho com alguém que estava afastado há muitos anos e se reconciliou. Compartilhar o evangelho, meus irmãos, é a prioridade da igreja. Então, se a igreja tem muitas atividades, mas essas atividades, elas não estão centralizadas, canalizadas, delimitadas na função maior da igreja, no objetivo maior da igreja, que é compartilhar o evangelho, estamos errando em alguma coisa. Se você canta porque você precisa compartilhar o evangelho através da canção. Se você prega ou ensina, você precisa pregar e ensinar em função de compartilhar o evangelho. Alguém conhece a história da escola dominical? Aqui, assim, levante a sua mão. Quem já ouviu a história da escola dominical? Quando ela começou, meus irmãos, a escola dominical ela começou com um jornalista. E o objetivo dele era reunir crianças para compartilhar e pregar o evangelho. Salvar essas crianças. Esse foi o objetivo quando surgiu a escola bíblica dominical. Então, alguns dos irmãos que lideram, obreiros que aqui estão, as irmãs que lideram departamentos, irmãos, os mais variados cargos na igreja, nós precisamos focar nesse objetivo principal, que é compartilhar o evangelho. Irmão, você tem que fazer disso um estilo de vida. Eu disse aqui alguns dias atrás, e falei alguns dias onde estava ministrando, que quando nós não temos a visão de ganhar almas, Deus ele não vai derramar um poder sobrenatural em alguém que não está disposto a ganhar almas.
Porque às vezes nós oramos por avivamento, nós oramos por muita coisa, mas Deus, meus irmãos, Ele vai nos mostrar na Bíblia Sagrada, está lá em Atos 1:8, que o poder viria, mas esse poder só viria, Ele vai ligar esse poder à ideia de ser testemunha. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha. Para que é que Deus vai entregar uma unção ou poder a alguém, se não está disposta a pregar o Evangelho, se não está disposta a evangelizar, se não está disposta a ganhar almas? E no decorrer dessa série a gente vai estar falando das mais variadas formas de ganhar almas, e algumas dessas formas você poderá estar utilizando para ganhar almas. Existem aquelas mais impessoais. Por exemplo, quando você entra num ônibus coletivo, ou entra dentro de um trem. Eu já fui pregador de ônibus coletivo, já fui pregador de trem, já fui pregador de terminal. Nunca você vai ver, irmãos, o ministério de alguém começando grande, não. São formas impessoais de pregar o Evangelho. Por que impessoais, pastor? Porque você não conhece aquela pessoa que você está pregando. Você pode distribuir folheto, você pode utilizar. Quem conhece aqui o livretinho chamado As 4 Leis Espirituais? Levanta assim a mão. Quem já ouviu falar? Se não ouviu, na internet tem um treinamento com as 4 leis espirituais. Você compartilha o Evangelho seguindo essas 4 leis. Até no caminho do centro da cidade você consegue compartilhar o Evangelho utilizando as 4 leis espirituais. Então, são as formas impessoais de você pregar. Elas funcionam com eficiência hoje em dia? Depende. Depende muito. Pastor, mas existem formas mais eficientes hoje? Existe. Quais são as formas mais eficientes? Eu vou citar uma: o Evangelho através do relacionamento. É muito mais fácil o Caio convidar alguém que trabalha com ele lá na empresa para participar de um culto, do que eu chegar. Talvez a pessoa até viria, foi o pastor da igreja que convidou, mas ele é muito mais fácil. Por quê? Porque ele conhece a pessoa, ele conhece esse alguém que está compartilhando o Evangelho. Então, meus irmãos, essa é a ideia principal da igreja do Senhor: compartilhar o Evangelho através do relacionamento. Quando nós lemos esse texto, a vocação de Levi, a Bíblia vai nos mostrar, meus irmãos, que depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. O que foi que Jesus fez? Ele viu um publicano sentado na coletoria. Ele estava ali, meus irmãos, exercendo as suas funções seculares, trabalhando. Mas Jesus não perdeu tempo. Jesus chegou lá para aquele publicano e diz: olha, segue-me. E a Bíblia diz que imediatamente, o texto diz no versículo 28, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Porque, irmãos, o compartilhar do Evangelho é o que eu quero destacar nessa noite. Em primeiro lugar, nós temos posse, ou estamos de posse, melhor dizendo, de uma palavra, irmãos, que é infinitamente poderosa. Não é a voz do pregador ou da pregadora, não é a voz de quem canta, não é o estilo como você compartilha, mas é quando você decide: eu quero compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho, ele tem um poder, meus queridos, infinitamente assim, é um poder sobrenatural. E não importa a forma como você compartilha, você pode compartilhar o Evangelho, utilizando o Evangelho, a palavra de Deus, numa classe infantil,
como as irmãs do projeto aqui fazem, compartilhando o evangelho, esse evangelho vai entrar no coração daquela criança. Você pode compartilhar o evangelho de forma relacional, através de um grupo de vida, essa palavra vai entrar no coração daquela pessoa. Você pode compartilhar o evangelho através da evangelização em massa, que são as cruzadas, os cultos campais, ou os trabalhos online que reúnem muita gente. O evangelho vai entrar na vida de alguém. Esses dias, agora o pastor estava dando testemunho de que ele estava dando a posse do pastor César no Quitino Cunha, e ali a igreja do Quitino Cunha estava transmitindo aquele culto, e o pastor trouxe uma mensagem do evangelho simples. E quando terminou de pregar, o pastor S1 chegou e disse: meus irmãos, vamos ficar de pé e vamos orar. Tem um senhor que há muitos anos estava afastado do evangelho. Ele procurou um canal para ouvir uma palavra de Deus, caiu aqui no canal da Assembleia de Deus Quitino Cunha. Nosso pastor presidente estava pregando e ele mandou dizer agora que está em lágrimas e quer se reconciliar com Jesus Cristo. Isso só é possível, irmão, se a gente abrir a boca e compartilhar o evangelho. Mas para que eu possa compartilhar o evangelho, eu preciso estar cheio do evangelho, praticando o evangelho. E a Bíblia vai nos mostrar, queridos, que ele chega para aquele publicano chamado Levi, e ele vai dizer somente essa palavra: segue-me. Irmão, Jesus só disse isso: segue-me. Porque a palavra de Jesus é suficiente. Eu não preciso inventar nada. Você não precisa inventar nada para compartilhar o evangelho. A palavra de Jesus, ela é suficiente. Quando você compartilha a suficiência da palavra, Deus faz coisas grandes para o louvor da sua glória. E a Bíblia diz: e ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. A reação de Levi foi o quê? Eu preciso corresponder a essa mensagem de Jesus. Meus irmãos, a mensagem de Jesus precisa ser correspondida. Ninguém está aqui, irmãos, para exibir o seu conhecimento. Aliás, esse é o erro de muitos pregadores do evangelho. Eles se preocupam em exibir o conhecimento do que pregar o evangelho. O evangelho, irmãos, ele está aqui, e a Bíblia vai dizer que ele é o poder de Deus. Quando essa mensagem é ministrada e pregada, milagres maravilhosos acontecem na vida daqueles que ouvem. E Levi foi um deles. Levi decidiu: eu vou corresponder ao evangelho. Irmão, a Bíblia diz que ele deixou tudo, ele abandonou tudo e começou a seguir a Jesus. Eu penso que hoje o nosso problema, irmãos, não é ouvir o evangelho, porque o evangelho nós escutamos na igreja, escutamos na internet, escutamos através dos livros. Eu penso que hoje, irmãos, muitos de nós precisamos corresponder ao evangelho. Muitos de nós precisamos receber o evangelho e corresponder com vida, com atitude o evangelho que nós recebemos. Porque o compartilhar do evangelho só será eficaz. Vidas se converterão através do seu ministério, através da sua vida, se nós estivermos cheios do evangelho de Jesus Cristo. E o evangelho de Jesus Cristo, ele é o poder de Deus para as nossas vidas. Quando Levi corresponde, ele vai corresponder de uma forma tremenda. Qual é, pastor? E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Só que o banquete que Levi faz, e é aqui que eu quero pregar, irmão, ele não faz um banquete só para Jesus. O que Levi fez? Ele acabou de se converter e agora ele faz um banquete. E o texto diz aqui no versículo 29, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. A estratégia de Levi é aquilo que muitos vão chamar de o fator Levi.
ele decide compartilhar a palavra, mas ele não compartilha de uma forma qualquer. Levi tem uma estratégia. Qual é, pastor? Eu vou fazer um jantar, um banquete. E eu vou convidar todos os meus amigos publicanos. Mas eu vou convidar Jesus também para estar nesse banquete. E quando eles estiverem lá, eles vão ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra de Deus. Meus irmãos, isso aqui é uma estratégia poderosíssima que nós vemos aqui no texto. Quantos anos eu li esse texto, irmãos, e nunca parei para atentar que Levi, ele teve uma estratégia. Eu ouvi uma vez uma mensagem do Dr. T.D. Jakes, que é um dos grandes líderes americanos, um grande ganhador de almas. E ele pregando a respeito, no princípio, o verbo era Deus, estava com Deus. Ele vai utilizar o termo no grego que significa logos. E ele vai dar um significado americano para aquele logos, que significa estratégia. A estratégia de Deus para alcançar o mundo, qual foi, pastor? Foi enviar o seu filho a esse mundo. Foi enviar o seu filho, que ele veio em carne, tabernaculou entre nós, e viveu entre nós, sentiu as paixões entre nós, foi tentado como nós, e quando estava aqui, ele disse: olha, os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Foi por isso que ele veio como estratégia de Deus, para compartilhar, da forma que nós entendêssemos, o Evangelho do Senhor aqui nesta terra. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Meus irmãos, nós precisamos de estratégia. Você não pode viver o Evangelho de uma forma, não, eu vou viver dia após dia. Eu reconheço, meus irmãos, que muitos pastores, que muitos obreiros, eles oram. Eu reconheço, meus irmãos, que muitos homens de Deus, eles têm orado e têm buscado a Deus, mas em que têm falhado? Eles falham por não terem uma estratégia clara para desenvolver as suas funções e habilidades. Eles falham porque não colocam no papel aquilo que Deus os chamou para fazer. E vai passando ano, sai ano, entra ano. Não existe eficiência muitas das vezes naquilo que nós fazemos. E Deus está falando conosco. Nós precisamos de estratégia. A palavra de Deus através dessa mensagem de Levi é: nós precisamos de uma estratégia clara. Nós precisamos de estratégia. Levi, ele é estratégico. Ele faz um banquete. Ele faz, meus irmãos, um momento de comunhão através de refeição. E ele disse: não, esse banquete eu não vou convidar só Jesus. Eu vou convidar também os meus amigos, os publicanos e outros, para sentarem à mesa comigo. E olha o que é que o texto diz: e havia ali uma multidão. Irmão, faz quanto tempo que alguns de nós não compartilhamos o Evangelho? Faz quanto tempo, irmãos, que alguns de nós não usamos uma estratégia clara para ganhar nossos vizinhos, para ganhar nossos colegas de trabalho que não são crentes, para ganhar nossos colegas de trabalho na faculdade, para ganhar as pessoas que estão próximas a nós? Meus irmãos, isso aqui é algo urgente de Deus para nós. Isso aqui é algo urgente de Deus para nós. A igreja, ela caminha de uma forma nesses últimos dias, e em que ela está perdendo o foco daquilo que é o primordial, daquilo que é o principal. Meus queridos irmãos, eu lembro da biografia de John Wesley. John Wesley, um grande reformador metodista. Quando Deus começou a usar ele dentro das igrejas daquela época, os bispos, os líderes, eles olharam e disseram: não, nós não aceitamos essas manifestações aqui. E colocaram John Wesley, sem ele ter oportunidade, para fora da igreja. Sabe o que foi que ele fez? Ele não baixou sua cabeça não, irmão. Ele criou um púlpitozinho de madeira.
ele andava a cavalo, e saiu andando, irmãos, a cavalo, e lá, aonde ele chegava, ele pregava o evangelho, e foi dali que surgiu aquilo que nós conhecemos hoje como cruzadas. George Whitefield, John Wesley, tantos outros homens de Deus, queridos irmãos, eles começaram a pregar o evangelho de uma forma poderosa, e John Wesley, ele foi um homem tão cheio de Deus, que hoje nós temos a oportunidade, meus irmãos, de estudar a vida desse homem, e dizer que foi um dos maiores reformadores que surgiu na história da igreja. Foi exatamente na casa de John Wesley que estava um jovem chamado Billy Graham. Ele estava orando, irmãos, porque a história vai contar que John Wesley, onde ele orava, seus joelhos eram como os joelhos de um camelo. Ficou a marca dos joelhos porque ele orava todos os dias no mesmo lugar, e ali na sua casa tinha as marcas de onde ele orava, dos joelhos de John Wesley. E um dia Billy Graham, muito novo, ele dobrou os seus joelhos exatamente onde John Wesley orava, e ele fez essa oração que vou recitar agora. Ele disse assim: Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. E quando a excursão dos alunos estava indo embora, alguém sentiu falta de um jovem, foi lá procurar, e quando encontraram aquele jovem, ele estava com os joelhos dobrados exatamente onde John Wesley orava, e estava em lágrimas, chorando diante de Deus e dizendo: faz de novo, Senhor. Esse moço, irmãos, Billy Graham, ele se tornou o maior evangelista da história da igreja, aleluia, porque ele decidiu ser um instrumento de Deus nessa terra. Às vezes, irmão, Deus quer nos usar, mas nós estamos impedindo Deus de nos usar. Somos nós os nossos maiores inimigos, somos nós que criamos as maiores barreiras para Deus nos usar, quando nós não deixamos Deus derramar de forma plena o seu Espírito sobre nossas vidas e nos dá estratégias para alcançar as vidas. Irmão, eu vou repetir o que eu falei no início dessa mensagem, meus irmãos, só virá uma grande unção sobre a sua vida, sobre nossas vidas, se nós decidirmos: eu estou cansado de um evangelho de quatro paredes, eu quero evangelizar, eu quero pregar o evangelho, eu quero que isso seja um estilo de vida, e Deus vai te usar de uma forma gloriosa e poderosa para a glória do seu santo nome. Não adianta, irmão, nós somos os nossos maiores inimigos. A igreja está caminhando, meus irmãos, e quem tem que falar isso é eu mesmo, de uma forma, irmãos, que parece que a salvação de almas, parece, meus irmãos, que pregar o evangelho é algo menor do que alguma coisa que exista nessa terra. Eu vou afirmar para vocês, irmãos, quem recebe a missão de pregar o evangelho tem a maior missão que um homem pode receber na face da terra. Qual é o nosso trabalho, irmão? Ajudar aqueles que querem pregar o evangelho, ajudar aqueles que querem fazer a obra de Deus. Você está entendendo, irmão? Eu estou pregando aqui sobre a maior missão, mas se eu estivesse falando aqui sobre Espírito Santo, se eu estivesse aqui falando em outras línguas ou profetizando, essa igreja estava aqui glorificando a Deus nesse momento. Você é o seu maior inimigo, não é o seu irmão, não. É você. Você é o seu maior inimigo. Eu, pastor Demétrio, sou o meu maior inimigo. Somente eu posso criar barreiras para que a obra de Deus ela não seja plena sobre a minha vida. Somente eu. Levi, ele tem uma estratégia. Ele faz um banquete. Eu me lembrei aqui de um pastor amigo, que ele fez exatamente o que Levi fez. Ele disse que um dia ele chegou na igreja e reuniu o pessoal lá responsável por missão, e quando reuniu o pessoal responsável por missão, reuniu os departamentos e disse: olha,
domingo, dia tal, nós vamos fazer aqui um culto, mas vai ser diferente. Nós vamos estimular os crentes a trazer pessoas não crentes para cá, para a igreja. Nós vamos estimular os irmãos a trazerem pessoas não crentes. E chamou os irmãos e disse, mas vai ser diferente, porque nós vamos convidá-los para um banquete. E a igreja, mesmo simples, eles arranjaram um anexo assim na lateral da igreja e fizeram o que a gente chama de coffee break. Irmão, lotou. Ele disse que nesse dia deu umas 60 pessoas não crentes. E quando as pessoas chegaram, alguns perguntando, não, é porque ia ter comida. Não, vai ter a comida, mas primeiro é o culto. Primeiro vamos cultuar, depois tem comida. O Cláudio achou graça, lembrou da pizza, né, Cláudio? Meus irmãos, aquelas pessoas ouviram o evangelho. Sabe o que foi que aconteceu? 32 pessoas vieram à frente, se converteram. Das 32, muitos afastados, muitos. As outras que não se converteram, ficaram vindo na igreja e foram se convertendo devagarinho. Dali, dezenas foram batizadas às águas, foram discipuladas. E sabe o que acontece quando o evangelho entra na vida de alguém, irmão? Escute o que eu estou dizendo. A história daquela família vai mudar. A história daquela família, irmão, se ela vinha no pecado, nas religiões afro, se ela vinha na bandidagem, vai mudar porque o evangelho chegou naquela casa. É por isso, irmãos, que entra pastor, sai pastor das igrejas, a mensagem é a mesma. Precisamos pregar o evangelho. A igreja precisa compartilhar o evangelho. Você já parou para imaginar se cada crente daqui ele decidisse, não, eu vou ganhar uma alma e vou ser responsável, sistema de paternidade, eu vou ser responsável por ele, eu vou trazer para a igreja, eu vou estimular no discipulado, eu vou visitar quando possível, eu vou mandar mensagem no WhatsApp, eu vou fazer isso. Irmão, cada um ia fazer um pouquinho e não estariam poucos fazendo muito, mas todo mundo fazendo um pouco. Irmão, eu afirmo categoricamente, sem medo, nesta noite para os irmãos, essa igreja não ia caber as vidas que Deus ia salvar aqui nesta região para a glória de Deus. Pastor, e você ia fazer o quê? Fazia 2 cultos. Os irmãos estão entendendo, irmão? Ele faz um banquete. E quando faz um banquete, alguns estavam olhando para Jesus de uma forma diferente. Rapaz, Jesus senta com um publicano. Jesus senta com um pecador. Porque, irmão, se a gente não vigiar, a gente vai viver como os fariseus daquela época. A gente vai criar um racismo espiritual dentro da comunidade. E Deus não te chamou para isso, irmão. Você é melhor do que isso. Deus não nos chamou para isso. Você é melhor do que isso. Deus te chamou para ser uma influência na vida de qualquer pessoa que Deus colocar você. Eu decidi, irmãos, no meu coração, já 25 anos caminhando no evangelho, eu decidi ter paz no coração. Já quiseram brigar comigo, eu disse, eu não quero briga, eu quero paz. Já quiseram me tirar, não tem problema, eu quero paz. Se for para sair, eu saio, mas eu quero paz. Eu quero ter a paz de poder levantar a mão e dizer, eu estou pregando o evangelho de Jesus Cristo. Eu quero continuar vendo os sinais de Deus, eu quero continuar vendo os milagres de Deus. Um dia foram me apresentar o diaconato e houve uma briga lá, porque alguém se levantou e disse, mas ele não é diácono. Porque na época eu estudava de noite, trabalhava de dia e estudava de noite. Mas ele não está na igreja. E alguém que estava na mesa disse, olha, ele não está na igreja, mas ele já avisou que não, por que não está na igreja. Ele faz faculdade à noite, como é que ele vai estar na igreja? E quando chegou até mim, eu disse assim, meu pastor, fique tranquilo.
A única coisa que eu pedi para Jesus foi que Jesus, Ele não retirasse o Espírito Santo da minha vida. Mas quanto a cargo, quanto a essas coisas, fica tranquilo, porque é melhor a unção que vem do alto para as nossas vidas, meu irmão, e continuar exercendo o Evangelho para a glória de Deus. Meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. E você já parou para pensar que quando Jesus está sendo aqui recriminado, porque Ele come com os publicanos e pecadores, aí Jesus disse assim: olha, eu não vim para colocar do meu lado os meus iguais, aqueles que estão dentro da política do bom moço, irmão, porque Jesus, Ele veio para revirar mesmo o mundo de cabeça para baixo. Vai ter gente que Deus vai colocar do teu lado, que vai ser, meus irmãos, gente difícil, gente complicada, mas você tem que agradecer a Deus, porque são as pessoas que Deus colocou para que você seja uma influência na vida delas, para a glória de Deus. Você já parou para pensar, se a gente colocar do nosso lado, eu não falo só eu não, é os irmãos obreiros, é a senhora, é os jovens, é cada um de vocês, só gente com a política do bom moço, que parece com você. Isso não é evangelho não, irmão. Evangelho é você se relacionar com os diferentes. Se Deus colocou alguém complicado na sua frente, é porque Deus quer te ensinar fruto do Espírito, mansidão, temperança. Não é para você colocar de lado, não. Irmãos, eu estou falando porque quem tem que falar isso é eu mesmo. Eu que sou o pastor da igreja, eu tenho que falar. O Evangelho, meus irmãos, ele é agregador. O Evangelho, ele vai agregar. Quando alguém chegar perto de você, irmãos, ao longo desses anos, quantas pessoas chegaram até mim? Quantas? E pessoas dificílimas de se tratar. E quando eu ia orar e dobrar o joelho, eu não conseguia ouvir outra voz a não ser a voz do Senhor dizendo: eu não te aceitei quando tu era difícil também. Então vai e pratica aquilo que eu tenho te entregado. Levante as suas mãos comigo aqui nesta noite. Nós precisamos compartilhar o Evangelho. Nós precisamos amar as pessoas que estamos compartilhando o Evangelho. Nós precisamos, meus irmãos, a cada dia fazer esse Evangelho vivo nas nossas vidas. Aleluia. Porque Jesus, Ele sofreu por mim, sofreu por você, sofreu por cada um de nós. Então, em nome de Jesus, o máximo que nós podemos é fazer a nossa vida sofrer em favor desse Evangelho que Ele nos deu. Aí Jesus vai terminar dizendo assim: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os doentes. Quando você estava doente, quando eu estava doente, o Evangelho chegou até mim e você. Irmãos, a igreja, ela está de portas abertas. Sabe por quê? Porque tem um Cristo de braços abertos para receber a cada um de nós. Não importa como você está, ou de que forma você chegou nesta igreja, ou em que estado você está, a gente tem que aprender, meus irmãos, a ser prudentes. Nós precisamos ser prudentes. O Evangelho é agregador. A gente, quando está aqui na frente, irmãos, de um trabalho, e quando eu falo isso, não refiro só eu como pastor, irmã Paula, mas aos irmãos que trabalham. Não pense que é fácil não, meus irmãos. Não pense que é fácil. Você ouve de tudo. Tem um ditado, eu disse outro dia atrás, que para doutor e pastor você diz tudo, né? Você conta tudo. Eu pastorei uma igreja que tinha uma pessoa muito difícil. E Deus sempre tocava o meu coração para orar por essa pessoa. E eu sempre pedia: Senhor, que o Senhor nos dê estratégia e tudo. E quanto mais eu me aproximava, mais aquela pessoa
chegava aos meus ouvidos: rapaz, fulano, ele estava dizendo assim: rapaz, eu nunca vi alguém tão falso como esse pastor. Desse jeito. E eu disse: amém. Mas um dia, eu estava orando ao Senhor e Deus disse assim. Na verdade, Deus não disse, Deus me mostrou uma visão mesmo. Aquele irmão chegando e me abraçando assim, irmão, como se fosse um último abraço, um negócio assim, diferente. E eu disse assim: Senhor, ele vai vir até mim ou eu vou até ele? Como vai ser? E Deus disse assim: criarei uma oportunidade. E daí eu comecei a orar para Deus dar estratégia. Irmãos, quando foi um dia, foi num banquete, porque não existe uma melhor forma de você, de repente, se você tem alguma coisa contra algum irmão ou irmã, está aqui uma boa estratégia de Levi, irmão. Não existe melhor estratégia. Se você não quer fazer isso na igreja, próximo a alguém, não tem melhor estratégia. Chame essa pessoa, irmão. Eu não estou brincando, não, eu estou falando sério. Chame essa pessoa, dê um banquete e depois converse. Você vai ver o Espírito Santo agindo de uma forma poderosa e sobrenatural. E eu lembro que num banquete, mas depois eu soube que essa estratégia foi a minha segunda pessoa lá na congregação. Ele depois veio me dizer: pastor, eu fiz esse churrasco e convidei o senhor e convidei fulano, porque eu queria ver Deus quebrando o coração de fulano. E eu disse assim: não, meu irmão, Deus tem que quebrar todos nós. E sabe o que foi que aconteceu, irmão? Naquele dia, Deus agiu de uma forma tão preciosa e poderosa, que até hoje, esse irmão, ele lidera a igreja e ele diz assim: pastor, todas as vezes que eu estou num conflito dentro da igreja, porque, irmãos, até na época de Jesus tinha, por que vocês acham que a igreja vai ser perfeita? Na igreja primitiva tinha, por que os irmãos acham que a igreja vai ser perfeita? E ele disse para mim assim: pastor, todas as vezes que eu estou liderando que tem um conflito, eu me lembro do Senhor, como o Senhor foi paciente comigo, e Deus agiu de uma forma poderosa. Meus irmãos, o evangelho, ele é agregador. E eu venho dessa noite terminar dizendo o seguinte: que quem precisa de médicos são os doentes. E sabe o que a palavra de Deus está nos ensinando? É que você tem a oportunidade de curar quem está doente próximo de você. Se chegar alguém doente, você tem a palavra da verdade, e Jesus vai dizer: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Irmão, compartilhar o evangelho é algo poderoso nesta terra, e eu quero estimular você a continuar compartilhando. Eu quero estimular você a continuar compartilhando dentro da sua casa. Às vezes, irmãos, o conflito é dentro do seio familiar. Pastor, como é que eu vou me lidar com um conflito que é dentro do seio familiar? E eu vou dizer para você: continue compartilhando o evangelho, continue compartilhando a palavra, continue orando, que Deus vai começar a casar as intenções. Deus vai começar a fazer algo tão grande, que você vai ver o milagre de Deus através dessa palavra, para a glória do nome do Senhor. Fiquemos de pé, nós vamos orar nesse momento. Eu vou pedir a ajuda aqui da Luana para louvar o Senhor. Plenitude, não sei se a Carol ainda está aí, mas nós vamos louvar um louvor nessa noite. E em seguida eu termino a ministração da palavra. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, compartilhe o evangelho. Pregue a palavra. Pregue o evangelho. O evangelho, ele é o poder de Deus. O evangelho, ele é o poder de Deus. Aleluia. Quantos creem nisso e podem dar glórias ao nome do Senhor? Feche os seus olhos. Pai, eu acabei de pregar a tua palavra nesta noite, Senhor. A tua palavra, Senhor, que o Senhor compartilhou ao meu coração enquanto orava hoje pela manhã, Senhor. Amado e querido Pai, nós precisamos compartilhar o evangelho. Não existe poder maior nesse mundo do que
a palavra do Evangelho. Amado Deus, eu quero nesta noite, Pai, colocar toda esta igreja que está sob os meus cuidados. Senhor, mais do que os meus cuidados, tem os teus aqui neste lugar. E eu venho te pedir nessa noite, Pai, aquilo que eu falei, que ministrei, que foi a tua palavra, que não seja a minha voz entrando no coração deles ou delas, mas que seja, Senhor, a tua voz, porque o Senhor tem falado muito forte nessa noite, que a tua palavra tem poder para quebrar cadeias inteiras. A tua palavra tem poder, Senhor, para abrir as portas de prisões invisíveis. A tua palavra, Senhor, tem poder de fazer algemas invisíveis cair. E nesta noite, em nome de Jesus, eu quero te estimular a orar, meu irmão. Eu quero estimular você a orar nesta noite. Se você está sem vontade de orar, ore a Deus e peça a vontade de orar. Se você está sem vontade de congregar, ore a Deus e peça vontade de congregar. Se você está sem vontade de comungar, ore a Deus e peça vontade de comungar. Mas não deixe-se ser vencido ou vencida por esse sentimento na sua alma e no seu coração. Há um perdão de Deus para a nossa alma, há uma liberdade de Deus para a nossa vida, há uma unção de Deus através do compartilhar o Evangelho. E Deus quer fazer isso de uma forma preciosa e poderosa. Adore ao Senhor nesta noite.